Paz do Senhor, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Eu decorei a bênção sacerdotal em hebraico, eu acho muito bonito, né? Yevarech Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panai velecha veihunecha, Issa Adonai panai velecha veiasem lecha shalom. Então, acho muito bonito a gente poder reproduzir aqui o costume dos antigos, né, do nosso povo, que tinha o hebraico fluente. Amém, irmão? Quem achou, dá um brado pentecostal. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler do 19 ao 25. A epígrafe diz: exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Podem sentar, irmão, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, essa semana recebi uma notícia triste. O único pregador que eu ouço e agora ouvia, né, frequentemente pelo podcast, né? Eu ouvia principalmente pelo Spotify. Mas ele tem YouTube também, ele é muito famoso nos Estados Unidos, mundialmente, né? John MacArthur. Ele faleceu. Certamente, irmão, está na glória. Ele foi a primeira pessoa que eu nunca tive contato físico, assim, ou emocional, que não é parente. Nem ele nem me conhece, mas eu realmente senti uma tristeza muito grande. Porque ele me inspirou a pregar versículo por versículo. Ele prega dessa forma, eu aprendi dessa maneira com ele. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, é que por tão gigante ministério que ele conseguiu construir, né, ele abriu uma rádio chamada Grace to You, que significa graça para você. Essa rádio, ela é responsável, se eu não me engano, ela também é editora, mas ela é responsável por doações de bíblias e livros de estudo bíblico. Era só mandar um e-mail para lá com o endereço e eles mandavam. Eu até mandei uma vez, só que eles falaram que frete internacional eles ainda não tinham. Mas aí, para os Estados Unidos, eles enviam de graça. Ele publicou mais de 150 livros, todos, né, sobre o Evangelho. E esse ministério dele, tão grande, gerando tanta renda, foi para abençoar as pessoas. Ele congregava na mesma igreja e pregava na mesma igreja, pequenininha, da congregação dele lá, há 56 anos. E aí, nessa mesma semana, irmãos, eu vi a definição daquilo que Deus sempre tem me chamado para pregar aqui, né? A gente fala aqui sobre igreja de parede preta, a gente fala sobre a luz apagada na hora do louvor, né? A luz de boate no púlpito, né? Na hora aquele show gospel. Mas tem um termo em inglês que se chama seeker sensitive, que significa que ele é sensível ao buscador. Ao pé da letra seria sensível ao buscador. Esse termo ele define essas igrejas. Porque a pessoa está indo para ter um acesso rápido a Deus.
É isso que define essas igrejas hoje. Elas querem ter um acesso rápido a Deus pelo que Ele pode dar. Mas eles não querem ter um coração renovado para herdar a promessa de vida eterna na glória. Porque para herdar essa promessa, irmão, tem que se arrepender. Tem que ter mudança. Não é algo imediatista. Não é ir na igreja porque para você ouvir uma palavra de autoajuda ou para você achar que o pastor vai estender a mão e você vai ganhar uma casa, um carro. Não é por bênçãos. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, né, Mateus 6,33, nos serão acrescentadas. Bênção é consequência de vida no altar. Então, essa passagem, irmãos, ela fala exatamente sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu consigo trazer alguns paralelos sobre esse movimento seeker sensitive, né, esse movimento que busca alcançar aquele buscador imediatista e não um crente verdadeiro convertido, ao mesmo tempo ele explica nessa passagem, o autor de Hebreus, a necessidade de congregar num templo físico. Eu estou querendo trazer isso há muito tempo aqui para a igreja, porque as pessoas, elas estão... Esse movimento, né, Seeker Sensitive, ele faz com que você se acostume também eu estou em casa, vou assistir só um culto no YouTube. Porque é muito fácil. Mas por que a necessidade de vir à igreja? Por que a necessidade de estar aqui congregando? Então, essa passagem, ela explica. O autor de Hebreus começa no versículo 19 dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Santuário, também conhecido como Santo dos Santos, em hebraico é Kodesh HaKodashim. O Santo dos Santos, irmãos, era um local dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo judaico, que ele era separado por um véu. E depois, a partir daquele véu, dentro do santuário, dentro desse local chamado Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote. Ele só podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, chamado Yom Kippur. Nesse dia ele entrava com o sangue dos sacrifícios e levava lá para dentro. Tem uma cultura judaica que não é confirmada pela Bíblia. Tem um livro místico judaico chamado Zohar, que fala que, numa parte dele chamada Emor, número 102a, que diz que o sacerdote entrava com uma corda de ouro, porque se ele morresse, se ele entrasse em pecado, ele ia morrer fulminado. Porque ali dentro, em Levítico capítulo 16, o Senhor fala para Arão não entrar no santuário, porque se ele entrar lá na hora que não é para entrar, ele vai morrer. Que era um lugar onde tinha a presença de Deus. Era um lugar exclusivo do sumo sacerdote. Só que o autor diz aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. A ousadia aqui em grego seria parecia, ou parecia, que a gente pode traduzir como intrepidez, ou franqueza sem medo. A gente hoje, esse véu, ele foi rasgado. Então a gente tem o privilégio de entrar numa congregação que recebe a presença de Deus sem a necessidade do sumo sacerdote, porque agora o sumo sacerdote é Jesus. E o seu sacrifício nos deu esse privilégio. E essa cultura imediatista, ridícula, nefasta, de querer convencer as pessoas de que você pode ficar congregando de casa, assistindo no YouTube, você tem o privilégio hoje de entrar na presença de Deus, sem precisar do sumo sacerdote, porque hoje nós temos o grande sumo sacerdote, que é Jesus. Então, o autor nos diz que com intrepidez nós temos direito de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, Cristo nos deu um acesso direto para a presença de Deus. Deu um acesso direto ao santuário. Mas esse acesso, ele requer sangue. Que significa o quê? Sacrifício.
Houve o sacrifício de Jesus na cruz, mas também requer o nosso sacrifício. Ele também requer fé, requer arrependimento. E essas igrejas desse movimento, elas só querem focar em conforto psicológico, geralmente, ou financeiro, e entretenimento, né? Aquilo que deixa você confortável aos olhos e aos ouvidos. Você acha lindo um louvor daquele, lógico, parece um show. Né? Se você estivesse indo para ver um show gospel, agora dia 7 de outubro, vai vir uma cantora, que ela era, eu sou muito fã de um grupo chamado Jesus Culture, adoro os louvores deles, 90% dos louvores deles são traduzidos para português, o pessoal acha que os brasileiros estão tudo criando louvor bonito, é tudo tradução do Jesus Culture. E ela era a cantora principal, hoje ela segue carreira solo, ela vem dia 7 de outubro aqui no Rio. Estou doido para isso, estou pensando já, vendo quanto é que é, qual o ingresso, vou sozinho mesmo, quero ir lá adorar. Oportunidade dessa é um show gospel, eu estou indo lá para adorar, mas eu não estou indo lá para congregar, não é uma congregação, é um show gospel, eu estou indo lá para adorar o Senhor. As pessoas estão transformando as igrejas em eventos. E está perdendo o valor disso. Então, esse imediatismo, né, nos dá um acesso que ele não é bíblico a Deus. Porque o acesso bíblico a Deus, requer arrependimento, requer fé, requer entrega, requer sacrifício. E no versículo 20, o autor diz, pelo novo e vivo caminho. Ao romper o véu, ao rasgar o véu, Jesus nos deu um novo e vivo caminho. Tem uma palavra aqui que é usada, ela é muito rara no Novo Testamento, a palavra em grego é prosphaton, que significa recém-aberto ou recém-sacrificado. Esse caminho ele foi inaugurado por morte violenta, ele é novo, mas ele também é vivo, porque quem inaugurou esse caminho ressuscitou. Então, o caminho que ele deu, nos restaurou, ele não é um caminho alternativo, não é um caminho que traz experiências emocionais, não é um caminho que te dá marketing, que está focado em rede social, que quer filmar, entendeu? E muita gente me critica e fala, mas por que você não filma as pregações e bota no Instagram? Irmão, eu quero focar na palavra, não é na idolatria. Mandei ontem, se eu não me engano, para o grupo da igreja, o anúncio de uma igreja no telão, falando de pregadores que estavam confirmados para algum evento que ia ter na igreja. Cada foto que aparecia era uma gritaria que parecia gol do Flamengo, irmão. E quem compartilhou o vídeo escreveu, só esqueceram de avisar que o principal convidado já estava confirmado também, né, que é Jesus. Então, essa idolatria gospel está fora de controle, irmão. Está completamente fora de controle. Esse pastor, John MacArthur, focado na palavra. Pregação é Bíblia. A congregação dele é a mesma há mais de 56 anos. 56 só pregando à frente como pregador. Então, quando o autor de Hebreus nos fala desse caminho, novo e vivo caminho, esse caminho é aquele caminho, né, de Mateus 7, 13, 14, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, muitos passarão por ela. E estreita é a porta, é apertado o caminho que leva para a vida, e poucos são os que a encontram. Então, esse caminho, o novo e vivo caminho que ele está dizendo, é esse caminho estreito. O caminho apertado para a porta estreita. Esse caminho, ele requer renúncia. Ele requer comunhão na congregação. Ele requer palavra. Ele requer sacrifício. Não é uma cura, uma autoajuda, não é uma bênção, algo que você está buscando assim imediatamente e Deus pode te dar, porque Ele é Deus e para Ele nada é impossível. Lucas 1,37. Mas não é por isso que a gente tem que buscar a Deus. A gente busca pela promessa. E através desse novo e vivo caminho,
nós temos, o autor diz, o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Meus irmãos, o véu rasgado, ele representa a carne de Cristo dilacerada. Esse acesso, irmãos, é um acesso perpétuo, mas requer entrega, requer comunhão. A gente precisa estar na igreja ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa estar na igreja para a gente sentir a presença do Senhor. Não estou dizendo que você vai deixar de sentir a presença de Deus, porque você está em casa assistindo um culto no YouTube, não. Mas que isso não se torne um hábito seu. E que você não advogue, como certas pessoas fazem, de que não é necessário estar na igreja, porque você pode assistir culto no online. É um absurdo, completamente antibíblico. Você hoje tem o privilégio de estar na presença no santuário. Por um sacrifício que foi feito por nós, por você, por mim. Ele te amou antes de você amá-lo. Todos os seus pecados foram perdoados através desse sacrifício. Esse privilégio que a gente ganha, as pessoas estão jogando de lado, estão ignorando. E você entra no santuário, você não vai ver um santuário de parede preta, de luz de boate. Não é algo focado na tua emoção. Não é sobre você, é sobre Deus. É para você honrar o Senhor. Para você glorificar e adorar ao Senhor. Então é um ambiente que é feito para isso. É um ambiente que é feito para você ouvir a palavra. E para você aprender e cada vez mais edificar a sua fé. E aí o autor continua no versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a própria Epístola dos Hebreus, né, descreve lindamente que Jesus é o nosso sumo sacerdote, profeta e rei. Inclusive no capítulo 7, ele explica que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Muito linda essa passagem. E então, nós temos esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. E esse sacrifício nos deu acesso ao santuário, nos deu acesso à presença de Deus. E no versículo 22, o autor fala, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Agora é importante ressaltar aqui que eu já expliquei para os irmãos que o hebraico é muito fundamentado em palavras, letra a letra, né? A raiz de cada palavra, as palavras têm as suas similaridades porque tem um propósito sobre isso. O grego é na gramática. Então, esse cheguemo-nos, que é prosercometha, também pode ser traduzido como aproximemo-nos. Mas ele está numa conjugação verbal que se chama presente subjuntivo médio passivo. O que isso significa, pastor? Significa ação contínua. E a gramática do grego ela é muito detalhista. Se esse verbo foi conjugado nesse tempo, ele requer uma ação contínua. Não é você simplesmente ir à igreja para receber sua bênção e beijo, tchau, quando apertar você volta, né? Não é para você ir na igreja, para você orar por uma situação, aí a sua situação foi abençoada, você não tem mais tempo de ir. Né? É uma ação contínua. Aproximemo-nos constantemente com verdadeiro coração, ou seja, já o coração convertido, né? Baseado na palavra e não em experiências sensoriais. Essas igrejas, irmãos, desse movimento Seeker Sensitive, elas estimulam decisões únicas, muito baseadas em emoção. Né? Eles vão no momento que utilizam a palavra como conselho psicológico. Então fazem você tomar certas decisões baseadas em emoção e decisões únicas. Enquanto que congregar, nos aproximar constantemente, né? Como diz aqui, cheguemos-nos constantemente com o verdadeiro coração na igreja, requer a renúncia, porque quanto mais você vem, mais ouve a palavra da verdade, mais nós somos confrontados com o nosso próprio eu.
Mas Deus abre os nossos olhos para aquilo que não agrada ao Senhor, para aquilo que vai tirar a promessa da nossa vida. Deus não quer tirar a promessa da tua vida, a promessa está feita, Ele quer que você receba a promessa. Que promessa é essa, irmão? A salvação. Deus quer que você receba, então, toda vez que você vier à igreja ouvir a palavra, Deus vai te confrontar com algo que tem errado na sua mente. Creia, irmão, não sou eu que sou perfeito, ninguém é perfeito. Todos nós somos confrontados na nossa mente. O único perfeito e santo foi Jesus. Não existe, não tem pregador na face da terra e nunca existiu um que não necessitasse ouvir a palavra. Pode ter quantos diplomas PhD que for. Todos eles necessitam. Todos nós necessitamos de receber a palavra, seja com cargo ministerial, eclesiástico ou não. Todos nós. Então, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Outra tradução pode chamar também de água pura, que em hebraico seria ma'im tahor. A água pura, irmãos, é uma alusão aqui a Ezequiel, capítulo 36, onde o profeta relata palavras do Senhor, que é uma promessa de restauração pelo batismo. E o Senhor falando, versículo 25, 26 e 27 do capítulo 36 de Ezequiel. Então espalharei água sobre vós e ficarei purificado. Enquanto eu estou lendo, irmão, pensa no teu batismo. Tá? Pensa no teu batismo, que eu tenho que falar umas palavras sobre isso depois. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Essa restauração através do batismo, irmão, ela é muito séria. O batismo é um momento muito sério. Não é um momento para você se batizar de blusa preta. Me perdoa, irmão, mas não é. Não tem quem me convença que você consegue batizar alguém de blusa preta. E as igrejas estão fazendo isso. Porque é bonito. Eu adoro vestir de preto e sair para jantar com a minha família. Eu fico muito bem de preto, emagrece. Agora eu vou me batizar? Com blusa preta? Não, e o pior. Você se batizaria no mar? Água salgada? Água com sal? Que as religiões de matriz africana usam para fazer, né, o mistério deles lá? Tem como? Irmãos, Jesus se batizou num rio de água doce. No Rio Jordão. Quantas pessoas no mundo, quantos crentes que têm condição financeira de ir, né, para Israel visitar, fazem esse confirmação do batismo? Tem excursões, irmão. A gente já viu no YouTube várias vezes. É nosso sonho lá fazer. Eles emprestam lá o roupão, vai todo mundo com o pastor e batiza numa beiradinha do Rio Jordão, que é toda com cercadinho, todo bem feito ali. É no rio que Jesus se batizou. Imagina que coisa linda. Aí pega a igreja agora aqui, moderna, né, cheio de jovem. Todo mundo vai lá, né, para flertar, né, porque para ouvir a palavra, não é possível que você ache certo se batizar com água salgada e blusa preta. Não é possível. Então, voltando a Hebreus, meus irmãos, capítulo 10, no versículo 22, nós tendo a certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Essa água limpa que faz menção a Ezequiel 36 é um símbolo de regeneração através do batismo. É um símbolo do Espírito Santo na tua vida. É diferente de você ir na igreja e aceitar intelectualmente, você ir porque você achou o ambiente confortável. É você ir para você ser confrontado com o seu pecado. A
conversão real do seu coração só vem quando a palavra da verdade entra e confronta. Hebreus 4,12, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer faca de 2 gumes, e penetra na junta e medula, penetra na divisão da alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, quando a palavra vem, a primeira coisa que ela faz é discernir, ou seja, dividir. Ela coloca na tua frente, assim, os teus pensamentos e mostra para você, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E os propósitos do coração, aquilo que você deseja, o que você busca, aquilo que você quer para você, desejo seu. E a palavra de Deus vem colocar na tua frente e fala, ó, o que você está desejando aqui é certo, isso aqui é errado. A palavra tem esse poder. A conversão total só vem quando você é confrontado pela palavra. E não uma mensagem de autoajuda, ou uma parede preta, uma luz de boate no meio do louvor. Então, irmãos, essas igrejas, elas promovem uma coisa que está ficando muito comum, é o pertencimento antes do arrependimento. Jesus disse, vinde após mim, os fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não falou, os fracos e oprimidos pertencem à casa do Senhor, quando eles chegarem aqui, eles vão ficar curados. Você está entendendo a diferença? Você está conseguindo ver? Pertencimento vem com conversão. Pertencer à casa de Deus, herdar a salvação, vem com coração novo. Não só porque você chegou lá, achou legal e está congregando agora naquela igreja bonita lá de parede preta com luz de boate. Grande para 5.000 cadeiras. Lotados os cultos. Estou indo lá porque minha vizinhança inteira vai. As pessoas falam isso, irmão. Vai lá porque está cheio, tem um monte de amigo, tem gente bonita. Não vou nem entrar nesse mérito da beleza, porque tem muita gente na igreja agora para arrumar casamento. E a gente tem que estar lá, irmãos, em busca da nossa promessa de vida eterna na glória. Veja o que o versículo 23 diz. Corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que é a confissão da nossa esperança? Eu vou ler para os irmãos 2 passagens em Romanos. Primeiro no capítulo 8, versículos 24 e 25, que diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Como que você espera algo que você vê? Você está vendo? Não tem para que você esperar, já chegou. Então a esperança é de algo que você não vê. Versículo 25, mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o esperamos. Nós esperamos, irmãos, ser salvo. Essa é a esperança. Nós aguardamos ser salvos. É isso que nós aguardamos. E nós aguardamos com paciência. Agora, os irmãos vão achar interessante, mas a gente já pregou tantas vezes aqui sobre tribulação, né, irmão? O que produz paciência? Tribulação. Versículo 3, 4 e 5 de Romanos, capítulo 5, diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos, Paulo dizendo, nos gloriamos nas tribulações. Paulo gostava de sofrer. É o contrário dessas igrejas imediatistas que falam para você pregações de autoajuda para você parar de sofrer. Paulo, ele entende que a tribulação, ela faz te dar mais fidelidade. A tribulação, ela te traz para a presença do Senhor, porque você vai buscar, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai jejuar, você vai fazer campanha, vai falar com teu irmão, vai vir na igreja, vai falar com o pastor, você vai mover os céus, irmãos, até você conseguir a tua bênção, porque você está na tribulação. Então Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quanto mais tribulação ele tinha, mais paciente ele ficava, sabendo que, estou no caminho. Estou no caminho certo da salvação. Porque Satanás, ele está irritado, ele está querendo me tirar da graça. Eu estou para receber uma bênção, irmão. Cheguei hoje, desci para pegar o carro, para ir para a academia, todo salpicado de tinta branca. Meu carro é preto, né?
todo salpicado de tinta branca. Irmão, respirei fundo, a bênção está vindo. Foi a primeira coisa que eu pensei, a bênção está vindo. Porque quando a bênção está chegando, o inimigo ele quer tirar a tua graça, irmão. Ele quer tirar a tua alegria. Ele quer te dar problema para você blasfemar, para você culpar a Deus. E aí eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Eu só falo, Senhor, está nas tuas mãos. Estou só aguardando. Sei que a bênção está a caminho, porque o inimigo está levantando. Está tentando me tirar, mas não vai conseguir. E a tribulação, ela produz paciência. E a paciência, versículo 4 de Romanos 5, e a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Ou seja, essa esperança, aguardar a salvação não traz confusão. De você ouvir uma palavra e ficar em dúvida, será que é isso mesmo que Deus quer que eu ouça? Não, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo é claro, irmãos, sobre a esperança, a expectativa, em grego é elpis, pode chamar também de expectativa, porque fiel é o que nos prometeu, que é Jesus. Versículo 24, voltando a Hebreus capítulo 10. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Também pode ser traduzido como caridade e boas obras. Que é importante, irmãos, a gente ter isso na igreja. A congregação se ajudar os irmãos, não só financeiramente, como espiritualmente, com orações, com intercessão, com jejum, com atitudes, com gestos. É o amor que vem da congregação, da união dos irmãos. E no versículo 25, não deixando a nossa congregação. Não deixando, pode também ser traduzido como não abandonando a nossa congregação. Outra tradução para essa frase de não deixando a nossa congregação pode ser não deixemos de congregar-nos. Então, como você está congregando assistindo culto no YouTube? Já falei inúmeras vezes, irmão. O pastor está se contradizendo, porque ele grava, coloca no Spotify. Eu faço aquilo que eu me inspiro. Quando eu estou no metrô, quando eu estou num ônibus, quando eu estou no carro, que eu estou ouvindo louvor, às vezes eu canso de ouvir tantos louvores, fica muito repetitivo. Porque eu só ouço louvor, irmão. Aí o que eu faço? Coloco uma pregação. Escuto uma pregação. Não é a minha congregação, mas está me edificando espiritualmente. Esse é o objetivo. Não é para a pessoa me considerar o pastor dela, a igreja dela é o celular. E ficar ouvindo, só ouvindo, e não está nunca na igreja, na congregação. A palavra diz, não deixemos de congregar-nos, não abandone a nossa congregação. E congregação aqui é episinagogen, em grego. Epi é uma partícula de intensidade. Aqui ele não está usando eclésia ou eclesia, dependendo da pronúncia, que significa igreja. Ele está usando congregação, episinagogen. E essa partícula epi, ela faz com que dê mais intensidade à própria palavra, que pode significar ajuntamento intenso com propósito. A congregação é você se juntar com pessoas intensamente, continuamente e com um propósito. Qual o propósito, irmão, que a gente está aqui? É ser salvo. É a salvação. Através da palavra, nós vamos entender que para ser salvo, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter para poder receber o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. E esse sacrifício que Jesus fez, que nos deu a honra de entrar no santuário para sentir a presença de Deus, ela só vem através do culto congregacional, irmão. Ela não vem através de eventos esporádicos ou transmissões online. Os cultos, irmão, eles precisam ser focados na palavra. Eles precisam te dar conhecimento da promessa. Porque a esperança, ela vem dentro de nós e nós esperamos, né, a salvação.
Então nós temos que pacientemente esperar a salvação. E saiba que o que vai produzir mais paciência em você é a tribulação, irmão. A gente não está aqui de crente imaturo, a gente quer cristãos espiritualmente maduros, que saibam que a tribulação vai trazer você mais próximo de Deus. A gente não veio para ter paz. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós queremos vencer o mundo também, mas eu creio, irmãos, que só vamos vencer quando a gente chegar na glória. E eu não me importo com isso, porque para eu ser coparticipante, Paulo também diz, em outra epístola dele, que agora eu não me recordo exatamente qual, mas ele fala que para sermos coparticipantes da vinda de Cristo, nós temos que ser coparticipantes da vida de Cristo. Se Cristo teve uma vida de pregação e sofrimento na hora da crucificação, nós temos que ter uma vida de pregação e sofrimento e renúncia. Ou seja, porque eu quero participar daquele momento da vinda de Jesus. Quando Jesus vier, eu quero estar no céu junto com Ele. Para eu participar desse momento, eu também preciso participar da vida de Deus, da vida de Jesus. Deus feito carne, Deus feito homem, que conviveu entre nós. Então, a gente precisa esquecer esse imediatismo e prestar muita atenção nos cultos que são pregados online, porque ele precisa ser focado na palavra. Nada de autoajuda, não é para você ver showzinho, gospel ou stand-up comedy, né, como eles falam, um monte de piadinha. Irmão, púlpito não é lugar para se fazer humor, não. Púlpito é para você ter conhecimento da palavra, porque isso aqui é a regra do jogo, irmão. Costumo falar, né? Quem vai jogar futebol, quer jogar sem camisa, sem chuteiro, o juiz fala, não pode. Por que não pode? Porque está escrito na regra que para entrar aqui no campo tem que ser de blusa e de chuteiro. Não vai entrar. Isso aqui é a regra do céu, a Bíblia, irmão. É a regra, se não seguir, não vai entrar. Simples. Tem que ser simples, direto, objetivo. Para a gente parar com esses cristãos que imaturos, que ficam buscando Deus para resolver problemas pontuais na terra e se esquecem que esses problemas, na verdade, se aproximam eles de Deus. E a gente não tem que ficar focado nos problemas na terra. A gente tem que pensar na vida eterna, na glória. A gente tem que pensar na nossa reunião com Jesus nos céus, na sua segunda vinda. A gente tem que pensar no momento que a gente vai adorar ao Senhor lá no céu. Tu acha que é lá no céu que vai apagar a luz e vai acender um monte de coisa colorida rodando igual boate para louvar a Deus? Irmão, no céu não tem noite, não tem escuridão, não tem trevas. Tem tarde e manhã, mas não tem noite. A gente vai ter noção de tempo, a gente vai ter noção de espaço, vai ter um momento de adoração, vai ter momento de estudo da palavra. Por que os irmãos não querem fazer isso aqui? Não quer ir à igreja congregar, mas quando chegar no céu lá e te chamarem para louvar, você vai falar o quê? Está cansado também? Está chovendo, não vou na igreja não porque está chovendo. Não vou lá adorar o Senhor porque está muito longe. Não tem carro para ir. Então, irmãos, a palavra ela confronta, mas ela confronta com um único objetivo: te colocar no caminho estreito, em direção à porta estreita, caminho apertado, que te leva para a vida eterna. Esse é o objetivo, porque eu também preciso ser confrontado da mesma maneira que todos os irmãos. A palavra corta primeiro no altar. Eu preciso aprender isso para poder pregar. Então que os irmãos recebam essa palavra com amor. Que Deus aumente cada vez mais o seu conhecimento e Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.